Cuidado de Deus. Como podemos perceber o cuidado de Deus? Você já parou para pensar que muitas coisas acontecem em nossa vida e talvez a gente não vê o cuidado de Deus? Mas será que Deus realmente tem cuidado? Ou será que uma situação aconteceu porque Deus não está cuidando de mim? Nesse vídeo quero que você entenda o cuidado de Deus. Talvez você está vivendo uma situação muito difícil, muito complicada, e você não consegue perceber o cuidado de Deus. Será que Ele realmente se encontra? Eu quero demonstrar que o cuidado de Deus está presente em todo momento na nossa vida. Quero que você compreenda que o cuidado de Deus está presente em várias situações. Embora talvez vivemos situações muito difíceis e talvez a situação é tão complicada que nossa aflição é muito grande, o medo é muito grande, que a gente acaba não percebendo o cuidado de Deus. Quero trazer uma passagem do povo que estava lá no deserto. Lá no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, fala o seguinte: Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não guiou pela rota dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao se deparar com a guerra e volte para o Egito. Primeiro ponto, quero que a gente entenda o cuidado de Deus nesse versículo. Talvez você, a fazer essa leitura, acompanhando a leitura, você não vê o cuidado de Deus. Se a gente for ver a história do povo, ele estava sendo escravizado por muitos anos. E quando o povo, ele é liberto ali, vai para durante o deserto, a palavra do Senhor fala que Deus não guiou para a rota dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. No versículo fala isso. Eu não consigo perceber o cuidado de Deus nisso. Talvez os nossos olhos não estão abertos. Mas se a gente entender, no final do versículo fala o seguinte: para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao se deparar com a guerra e volte para o Egito. Fantástico. No final do versículo 17, nos dá uma dimensão, se a gente compreender a leitura, que o Senhor ele faz o povo passar por um caminho mais longo, para que o povo, ao se deparar com a guerra, com o passo dado, ele queira retornar. Então, aqui a gente já vê um cuidado do Senhor, porque se o povo ele fosse para um caminho muito curto, ao se deparar com o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, ele queria retornar para o Egito. Tem pessoas que dão uma decisão, dão o primeiro passo. Sim, o primeiro passo é importantíssimo. Mas se a gente não dá uma continuidade à caminhada, nada adianta. Uma caminhada, ela não é feita só com o primeiro passo. Ela é necessário o segundo, o terceiro, o quarto, em diante, continuar. A caminhada com o Senhor é a mesma coisa. Tem pessoas que aceitam o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida. E ela começa a caminhar com o Senhor, mas no primeiro obstáculo, ela quer desistir e retornar à sua velha vida. A sua vida de como ela vivia anteriormente. Porque deu o primeiro passo e foi animada, mas enfrentar o obstáculo, ela quer retornar. E o Senhor, ele ao fazer o povo passar por um período mais longo, ele prepara o seu povo. A gente vai ver na passagem, quando a gente lê o livro de Êxodo, a gente vê o cuidado do Senhor demonstrado em tantas coisas. Um maná que caiu do céu, um pão que alimentou o povo, um cuidado para que o povo não morresse num calor muito intenso no deserto, para que o povo não morresse de frio muito intenso no deserto. Um povo necessitava de alimento, milhares de pessoas sendo guiadas pelo deserto, e não faltou o alimento, não faltou a água, não faltou o cuidado de Deus, porque o cuidado de Deus sempre está presente sobre nossa vida. E o povo ele precisou ser preparado, ser ensinado. Então a palavra do Senhor dá continuidade e fala aqui no versículo 18: Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Outro versículo fantástico, a continuidade. Ele faz o povo dar a volta, mas o povo saiu armado do Egito. Mas o versículo anterior fala que ao povo se deparar com a guerra, ele querer se retornar. Talvez a gente fique confuso, mas se a gente entender,
O povo saiu armado, mas não estava preparado para a guerra, porque o povo precisou ser preparado, precisou ser ensinado para quando chegar o momento de enfrentar a guerra, eles têm força suficiente e sabedoria para enfrentar. Não adianta simplesmente você tomar a decisão de aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador. É a decisão mais importante da nossa vida. Mas você precisa dar continuidade a essa decisão. É enfrentando os obstáculos dia após dia, não desistindo. Se você tomou uma decisão importante, mas você não mantém essa decisão, nada adiantou. Tem pessoas que têm a Bíblia como um amuleto. Ela pega a Bíblia, abre num tal versículo, deixa aberta. O que adianta eu ter uma arma poderosa e eu não sei como utilizar? Foi assim o povo no Egito. O povo saiu armado, mas o Senhor entendeu que o povo se deparar com o primeiro obstáculo, a primeira guerra. Ele não queria voltar, queria retornar para o Egito. Então o Senhor treina esse povo para que ele, quando ele pudesse enfrentar a guerra, enfrentar as dificuldades. O povo de Deus que passou naquele Egito, ele soube ver o cuidado de Deus, literalmente. Não deixou faltar um alimento. Ele experimentou o cuidado de Deus. Tem pessoas que não experimentam uma experiência com o Senhor. Por isso fala que o Senhor não é real. Por isso fala que o cuidado de Deus não existe, porque ela não consegue enxergar. Se a gente vê um versículo aqui, a gente só vê coisa ruim, mas o Senhor me guiou para um caminho longo. Aí eu estou passando anos e anos escravizado, agora eu vou para um deserto, os egípcios começam a me seguir. Se a gente vê a passagem, aprenda a enxergar o cuidado de Deus sobre a sua vida. Analise a situação. Se a gente analisar esse versículo, a gente vê o cuidado de Deus. Deus guiou para um caminho mais longo para preparar o seu povo. E o povo experimentou o cuidado de Deus. Talvez você não está experimentando o cuidado de Deus porque você não está com os olhos abertos para enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para você. O povo de Deus foi treinado, foi cuidado. Eu não vejo um mover de Deus tão grande como aconteceu com esse povo. Imagine milhares de pessoas, estudiosos falam que foi milhões de pessoas ali, né? Estavam no deserto sendo guiado. Imagina a quantidade de carne para esse tanto de gente. Imagina a quantidade de água. A palavra do Senhor fala que as pernas não inchavam, o sapato não envelhecia. E o povo ele era cuidado. O povo era tratado, o povo experimentava o cuidado de Deus. Situações na sua vida estão acontecendo de forma talvez triste. Ninguém quer que uma situação ruim aconteça, mas a gente possa enxergar o cuidado de Deus na situação. Ele não nos desamparou. Ele está presente, mesmo se a gente enfrentando um momento difícil, Ele está conosco. Ele nos dá a base suficiente para continuar. Então, que nossos olhos possam ser abertos a partir de hoje, a partir de agora, a enxergar o cuidado de Deus sobre a sua vida. Ele te ama de tal maneira que Ele entregou o seu Filho por amor por você. Isso é um tremendo de um cuidado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Enxergue esse cuidado e possa experimentar grandiosidade de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, se essa palavra falou ao seu coração, não fique simplesmente com ela, compartilhe com outra pessoa. Deixe que Deus use a sua vida para ser um canal na vida de outra pessoa. Transmita essa palavra a outra pessoa. E comente aquilo que te chamou a atenção nesse vídeo. Fale para mim, você já percebeu sobre o cuidado de Deus sobre a sua vida? Você está vivendo uma situação que você não enxerga o cuidado de Deus? Se é uma situação que você pode comentar, você necessita de uma oração, deixe nos comentários. Quero orar pela sua vida, para que o Senhor abra os seus olhos e você perceba que a situação que você está vivendo tem o cuidado de Deus sobre isso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.